Agora vamos para o exemplo 2, que é um caso diferente, né, de elipse e a forma do enunciado, as informações que o enunciado nos fornece é diferente. A gente tem outras informações, a maneira de desenvolver o início do exercício é outra. Mas ainda segue aquele macete. A gente tem aqui o exemplo 2 e para poder resolver esse exemplo, a gente identifica os parâmetros, que são A, B e C, e depois identifica onde estão os focos. Se estão sobre o eixo X ou se estão sobre o eixo Y, beleza? E aí a gente vai estar nesses dois casos, né? Se estiver sobre o eixo X, a equação é essa, se estiver sobre o eixo Y, é essa, e a relação do triângulo fundamental através dos três parâmetros é essa aqui sempre. Então, bora lá. Olha só, o que ele dá de informação aqui é essa aqui, ó. Escreve a equação reduzida, os vértices e o gráfico, então ele pede a mesma coisa, porém ele dá essa equação aqui da elipse. A equação que a gente já viu é a equação reduzida, ou ela é dessa forma ou ela é dessa forma. É através da equação reduzida que a gente identifica e trabalha com os parâmetros. Isso aqui não deixa de ser uma elipse, porém isso aqui é uma representação da elipse na forma geral. O que a gente precisa fazer inicialmente é transformar essa representação na forma geral para a forma reduzida, para poder identificar os parâmetros A, B e C. Então a primeira passagem é manipular algebricamente essa expressão de modo a transformar essa equação geral numa equação reduzida para identificar os parâmetros. Então como isso é feito? Isso é feito de maneira algébrica, olha só. Vamos sair escrevendo a equação que o enunciado nos deu e trabalhar algebricamente com ela. Então, temos que 144x² mais 9y² menos 1 igual a zero, certo? É daqui que a gente parte. Bom, como a gente vai trabalhar para sair dessa equação dessa forma geral para chegar na reduzida, que é uma coisa desse tipo? A gente faz um macete aqui que é o seguinte. Primeira coisa, a gente passa esse 1 para lá, né? Então aqui soma 1 dos dois lados, vai ficar 144x², a passagem mais trivial aqui, mais 9y² igual a 1. Essa é a passagem inicial. Agora, está um macete que é muito importante aqui, que é o seguinte. Eu vou fazer essa passagem aqui para ficar centralizado. Como a gente faz essas constantes dividirem em x² e y²? Eu tenho que notar que multiplicar x² por 144 é a mesma coisa que dividir pelo seu inverso. Ou seja, multiplicar um número por outro, né? Se eu multiplicar aqui, por exemplo, a vezes x, isso é equivalente a dividir x pelo inverso de A. Essa é uma propriedade algébrica bastante conhecida, certo? Ou seja, escrever isso é equivalente a escrever isso. É essa propriedade que a gente vai usar aqui. Multiplicar aqui por 144 é equivalente a dividir pelo inverso de 144. Então vai ficar x² dividido por 1 sobre 144. Certo? E a gente repete, faz a mesma coisa com outro termo. Aqui vai ficar y² sobre 1 sobre 9, que é o inverso de 9. Essa é a passagem, a sacada para sair da geral e chegar na reduzida, certo? E aí a gente já tem a equação reduzida aqui, porém na reduzida aparece a² e b² nas constantes. É isso que a gente faz aqui, extrai a raiz para poder ter o quadrado. Então aqui vai ficar x² dividido por... Aqui a raiz de 144 é 12, então vai ficar 1 sobre 12 elevado ao quadrado, certo? Esse termo. E aqui eu escrevo dessa forma ao invés dessa para identificar o parâmetro. Por quê? Esses parâmetros não são A e B. Esses parâmetros são A² e B². Eu só preciso descobrir qual é B e qual é A, né? Mas aí a gente já vai fazer isso. Aqui, y² dividido por 1 dividido por 9. A raiz de 9 é 3. Então isso aqui seria 1/3 ao quadrado. Tudo isso igual a 1. Certo? Ou seja, a equação reduzida dessa elipse é essa. Essa é uma equação da mesma elipse, porém na forma geral. Aqui eu tenho ela da forma reduzida, certo? Pronto, equação geral, reduzida a gente já obteve. Agora o que a gente precisa é identificar os parâmetros. E através da equação reduzida, a gente identifica os parâmetros, através dela que a gente identifica.
a gente precisa descobrir se essa equação reduzida aqui está nessa forma ou nessa forma. Com isso, a gente vai saber onde estão os focos, eixo x ou y, certo? Como a gente descobre isso? Notando que, através dessa relação, o A é sempre maior que B, certo? Ou seja, o A é sempre o maior, independente dos casos. Basta identificar qual é o maior aqui para saber em qual dos casos a gente está. No caso, 1/3 é maior do que 1 dividido por 12. Então, o A vai ser 1/3 e o B vai ser 1 sobre 12, certo? Ou seja, o A está aqui. Como o A acompanha os focos vão estar no eixo Y. Focos no eixo Y, certo? E aí, a gente representa assim, né? Assim, da equação reduzida, aqui vai estar o A vai ser 1/3, certo? Vamos escrever aproximadamente para já ter representação. Se você faz na calculadora, 1/3 aproximadamente 0,33. É importante o uso de régua e calculadora para resolver exercícios de cônicas, certo? Então aqui vai dar 0,33, isso aqui é para efeito de representação geométrica. E B é esse cara aqui. B é 1 sobre 12. Fazendo na calculadora, isso vai dar aproximadamente 0,08. Para adiantar, eu já fiz essas contas, certo? Logo, se eu conheço A e B, eu conheço C, através da relação do triângulo fundamental. A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu já conheço A e B, falta encontrar o parâmetro C. C ao quadrado vai ser A ao quadrado, ou seja, 1/3 ao quadrado, então vai ser 1 sobre 9, certo? Menos B ao quadrado. B ao quadrado vai ser esse cara aqui ao quadrado, que é 1 sobre 144. Aqui eu tiro o MMC para descobrir quem é C ao quadrado e depois descobrir C. Aqui a gente verifica que esse cara aqui é um múltiplo de 9. Basta multiplicar o 9 por 16. Se você multiplica aqui por 16, você vai ter 144. Logo aqui você vai ter 16 menos 1 dividido por 144. Ou seja, C ao quadrado vai ser 15 sobre 144. Esse aqui é o C ao quadrado. O que nos interessa é o parâmetro C, certo? E aí a gente obtém o parâmetro C. O C vai ser a raiz desse cara. Aí aqui eu aplico a raiz dessa divisão, é a raiz desse sobre a raiz desse. Então aqui vai ser a raiz de 15 sobre a raiz de 144, que a gente já viu que dá 12, certo? Aí você aplica na calculadora, eu já fiz essas contas. Raiz de 15 sobre 12, aqui no caso, vai ser aproximadamente 0,32, certo? Com isso, a gente fechou os três parâmetros. Olha só, A, B e C. A gente já conhece os três parâmetros e a gente já obteve a equação reduzida. Ele pediu a equação reduzida, né? Os vértices e o gráfico. Agora a gente vai para o gráfico para depois fechar com os vértices. Aí aqui entra aquela coisa da escala. Eu já fixei a escala aqui para adiantar. A escala, você escolhe a escala que você vai escolher, mas dependendo dos valores dos parâmetros, o desenho, a representação da elipse pode ficar muito grande ou muito pequena e se tornar inconveniente a sua representação. Como aqui, olha só, os números, os parâmetros são muito pequenos. A é 0,33, B é 0,08 e C é 0,32. Eu escolhi agora um parâmetro de modo que nessa escala, eu escolhi uma escala de modo que cada unidade de medida vai medir 0,1. Para que seja conveniente com esses parâmetros, né? Ou seja, aqui eu vou ter 0,1, 0,2, 0,3. Aqui eu vou ter 0,1, 0,2. Logo, essa representação vai ficar mais palpável. Se você colocasse uma outra escala, esse desenho poderia ficar muito pequeno, né? Essa é a ideia. Então, cada unidade de medida aqui vai medir 0,1. Aqui mede 0,1, aqui mede 0,2 e assim por diante. Beleza? Então, bora lá. Com isso, os focos estão sobre o eixo Y, C é a distância focal, certo? Ou seja, os focos estão aqui. Um foco aqui, F1, vai estar aqui 0,32, 0,1, 0,2, 0,3. Vai estar aproximadamente aqui, ó. Por exemplo, aqui estaria o F1. F2 é a mesma coisa, vai ser 0, 1, 2, 3, 3,2.
passa pouca coisa aqui do 3. Aqui estaria o F2. É só uma representação, um esboço. O importante é entender e fazer a ponte entre o algébrico e o geométrico. Bom, e aí A1 e A2. A sempre acompanha os focos. Então aqui a gente teria aqui 0,33. Então A1 estaria muito perto aqui. Eu vou pôr um pouquinho distante, eu vou tomar essa liberdade só para não ficar muito próximo. Aqui estaria o A1, certo? E aqui estaria o A2. É pouca coisa maior do que a distância focal. Aqui estaria o A2, certo? E o B estaria sobre o eixo X. Lembrando, essa é uma elipse com focos no eixo Y, logo ela vai estar na vertical. E aqui eu tenho a constante B, que é 0,08, vai dar menos do que 0,1 aqui no caso. Então ela vai ficar bem achatada, essa elipse. Então aqui como eu teria isso? Aqui estaria o B1, 0,08, por exemplo, estaria aqui, B1, que é um vértice, e aqui estaria o B2, que é o outro vértice, certo? Logo, a interseção dessa elipse com os eixos são exatamente os vértices, ou seja, vai ser uma elipse na vertical bastante achatada aqui, ó. Aqui está um vértice, aqui está o outro, A2, né? Só uma representação. Então ela ficaria aqui, aqui ela passa pelo A1, né? E a mesma coisa aqui, passa pelo B2, eu sigo esse padrão, passa pelo B2, aqui estaria o outro ramo dela, certo? E aqui eu ligo o B2 com o A2. Certo? Pronto. Essa seria a representação geométrica dessa elipse com focos no eixo Y. Ela é bastante achatada aqui. Na verdade, o que determina ela ser achatada ou não é a diferença nos valores entre A e B. Perceba que o A ele vale 0,33 e o B 0,08. Ou seja, existe uma diferença grande de valores aqui. Isso causa um achatamento. Quanto mais próximos são esses valores um do outro, mais arredondada, mais próxima de uma circunferência ela vai ser, certo? Bom, aqui a gente tem representação geométrica, aqui a gente tem equação reduzida, falta só os vértices. Então, os vértices, é só a gente juntar as informações, onde A1 é esse cara aqui, ó, né, que vai ser 0 menos A, o A está aqui, menos 1/3. Aqui você coloca o 1/3 ao invés do 0,33, porque isso aqui é uma aproximação. O A2 aqui vai ser 0,1/3 positivo, que é aquele que está lá em cima, certo? B1 vai ser menos B0, então vai ser menos 1/12, 0. E o B2 vai ser 1/12, 0. Esses são os vértices, que são as interseções do gráfico com os eixos coordenados. Beleza? Se você quiser colocar os focos, o exercício não pediu, mas aqui seria o seguinte, seria 0 menos F1 aqui seria raiz de 15 sobre 12. E aqui F2 seria 0, raiz de 15 sobre 12. Pronto. Essas são todas as informações que a gente consegue extrair dessa elipse nesse caso. Nos próximos vídeos a gente vai ver o outro tipo de cônica, que é a hipérbola, e depois parábola. É isso aí.